Evangelho de João, no capítulo 17, verso 20. Depois nós vamos ler também João 15, capítulo 4. E depois vamos ler também Salmo 133. Os entendedores da palavra de Deus aí já decifraram qual é o fundamento que nós vamos falar hoje. Primeiro texto bíblico, e antes de lê-lo, quero mandar um abraço para os irmãos que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Se você está aqui no nosso canal do YouTube pela primeira vez, seja bem-vindo e venha nos fazer uma visita pessoalmente. Não deixa de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas também. Evangelho de João, no capítulo 17, verso 20, a palavra de Deus diz assim: minha oração. Oração de quem? A oração de Jesus. Aqui o texto bíblico está descrevendo uma oração de Jesus, que diz assim: minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Os discípulos que estavam reunidos. Jesus estava em uma oração com os discípulos, e ele estava orando pelos discípulos. Isso aqui foi escrito bem perto de Jesus subir aos céus, ser levado às alturas. Ele diz: minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Antes de você existir, já havia uma oração ao seu respeito. Olha o que a Bíblia diz: rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Deles quem? Dos discípulos. Vou ler de novo agora, você vai compreender. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Agora o próximo texto bíblico, Evangelho de João, no capítulo 15, verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, ele tem que permanecer na videira. Assim vocês também precisam permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Salmo 133, primeiro verso, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Santo Espírito, muito obrigado por essa noite de adoração ao seu nome. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, também aqueles que estão nos assistindo. Que o seu Espírito agora fale ao coração de cada um dos seus filhos, no nome de Jesus. Amém. Por favor, tome o seu lugar. Um dos fundamentos elementares para a nossa fé é a nossa comunhão. É tão importante falar sobre comunhão que aqui na igreja nós dedicamos um mês inteirinho para falar sobre esse tema, a comunhão dos santos. Existe um poder de Deus na comunhão da igreja. E um dos princípios
dos fundamentos da igreja do Senhor Jesus é a comunhão dos santos. Sem comunhão não há manifestação da graça de Deus. Nós estamos falando nesse ano de 2024, nosso tema para a igreja em toda a região é graça que transborda. É impossível acessar uma graça que transborde sem estarmos em comunhão. A comunhão é um dos fundamentos principais do reino de Deus. Ninguém pode agradar a Deus. Um homem e uma mulher não pode agradar a Deus estando fora da comunhão. Se você vive fora da comunhão com Deus, fora da comunhão com o seu irmão, fora da comunhão do corpo de Cristo, você não experimentará na plenitude a graça de Deus. Você pode até experimentar a misericórdia de Deus, você pode experimentar o amor de Deus, mas o seu cálice ele não vai transbordar. Ele não vai transbordar porque a comunhão, a bênção de Deus, ela se manifesta através da comunhão do corpo de Cristo. É por isso que o salmista ele escreve: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Se os irmãos não estão convivendo em união, em comunhão, é algo desagradável. Não é agradável quando nós estamos em conflitos. Deus não se agrada disso. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção para sempre. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós acessamos em Deus tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Comunhão com Deus é quando Deus é a mais alta prioridade na vida de uma pessoa. Nesse mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas correm atrás do vento, se preocupam tanto em satisfazer os seus próprios desejos, elas se esquecem muitas vezes que para ter uma vida completa, precisa estar em comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus é dar a Deus o lugar de primazia na sua vida. Quando alguém está em comunhão com Deus, ele tem uma aliança com Deus. Quando você está em comunhão com Deus, essa comunhão se desenvolve através da palavra de Deus, através de uma vida de oração, e escute isso aqui agora, e através de um relacionamento com o seu irmão. Eu vou falar de novo. Para estar em uma plenitude da comunhão com Deus, você precisa estar submerso na palavra de Deus, entendendo as sagradas escrituras e a praticar, convivendo com pessoas que são diferentes de você. Um desafio muito grande é convivermos em união, porque aonde se reúne 3 pessoas, com certeza não será uma ideia unânime entre essas 3 pessoas. Em algum momento, essas pessoas vão divergir em seus pensamentos. E não há problema em termos pensamentos em algum momento diferente. Há um grande problema quando nós não conseguimos caminhar em unidade, em comunhão. E aí nós teremos um reino dividido. E a Bíblia diz que um reino dividido não pode prosperar. Nesse cargo que ultimamente o Senhor Jesus tem me colocado, eu tenho observado muitas igrejas que não conseguem avançar na comunhão. É um fundamento que está trincado. Não há acordo mútuo. As pessoas ficam cada um puxando para um lado, e elas não entenderam que no reino de Deus só tem um lado. No reino de Deus todos nós caminhamos apenas em uma direção, em direção à soberana vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No reino de Deus não se trata sobre os nossos desejos pessoais. Encontramos muito isso na igreja. Pessoas que estão interessadas em realizar os seus próprios desejos. E eu não estou aqui dizendo que é errado
no reino de Deus, nós realizarmos o reino de Deus e gostarmos daquilo que fazemos. O que é errado é quando aquilo que fazemos impede que nós tenhamos comunhão com os nossos irmãos. É um grande perigo que muita gente corre, de fazer a obra de Deus sem Deus. Tem muita gente que não está em comunhão com Deus, mas está fazendo a obra de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que naquele grandioso dia, quando o nosso Senhor vier sobre as nuvens, algumas pessoas ouvirão o seguinte: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E a Bíblia diz que essas pessoas dirão: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome preguei a palavra, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos muitas coisas. Mas o que fizeram, fizeram fora da comunhão com Deus. Sem comunhão não existe o reino de Deus verdadeiro. O que existe é uma mera e passageira vida de religiosidade. Se os nossos princípios não estão fundamentados na comunhão, se a nossa igreja não está fundamentada na comunhão com Deus, que vem através da leitura da palavra, que vem através da prática da palavra, que vem através da prática da oração, se a nossa vida não está pautada nesses princípios, não temos comunhão com Deus. Estamos vivendo uma vida de religiosidade, estamos frequentando um clube social para nós. Não estamos vivendo um relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus. O segundo pilar dessa comunhão é a comunhão consigo mesmo. Jesus deu um mandamento. O Senhor Jesus nos deu um mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao seu próximo como a ti mesmo. O grande problema é que não conseguimos estar em comunhão, nem com Deus, nem com nossos irmãos, é porque ainda não aprendemos nem a aceitar a nós mesmos. Não conhecemos quem somos, não sabemos os defeitos que temos, e imaginamos que somos os melhores. E eu preciso dizer para você, você não é o melhor. O melhor é Jesus. E tudo que nós fazemos de bom, e nós fazemos muitas coisas boas, não é por causa da nossa bondade em si, mas é por causa da bondade de Deus que é expressa através de nós. Então não é sobre os nossos gestos de bondade, mas é sobre a graça de Deus que opera em nós de uma maneira muito poderosa. E entender isso é entender que o seu irmão em algum momento vai falhar, vai errar, vai pisar na bola. E o que nos faz sermos cristãos parecidos com Jesus é saber entender, não é aceitar e continuar no erro, mas é saber entender essa pessoa que errou e estender a mão para essa pessoa, para que ela tenha a oportunidade de se levantar e não errar mais, e não pecar mais. É dar o direito do perdão, é entregar genuinamente o perdão que eu recebi de Deus. Mas o que muitas vezes acontece dentro da igreja é que dentro do corpo de Cristo acontece uma confusão, não é uma comunhão. E muita gente está morrendo, e muita gente indo para o inferno, e muita gente padecendo, escuta, por causa do nosso ego. Por causa de olharmos apenas para nós mesmos, por causa que olhamos só para as quatro paredes dentro do templo, não nos preocupamos muitas vezes com aquilo que o nosso Salvador mandou fazer, e começamos a fazer aquilo que queremos fazer. Não é sobre nós, mas é sobre o corpo de Cristo. E para andar em comunhão, precisamos entender que as pessoas vão errar. Por isso temos que estender a mão para que essa pessoa se levante, caminhe e se torne a imagem e semelhança do nosso Salvador Jesus. Se aceitar, fazer uma reflexão sobre você mesmo,
olhar para o espelho e entender quais são suas falhas. E o mais importante, escute, pedir ajuda. Existem problemas que você não vai conseguir vencer sozinho. Você vai precisar da comunhão do corpo de Cristo. A salvação chegou na vida do Cláudio porque alguém estendeu a mão, apresentou Jesus para ele e havia toda uma estrutura preparada. Eu sei que o reino de Deus não se trata sobre a estrutura, mas a estrutura também faz parte do reino de Deus. A estrutura também é importante para que o reino de Deus seja anunciado. Quando nós entendemos esses princípios fundamentais da nossa fé, nós conseguiremos ter comunhão com os nossos irmãos. Mas como vou ter comunhão com meu irmão se eu não consigo nem olhar para dentro de mim e saber como eu estou? Sabe uma oração boa de fazermos todos os dias? Sonda-me, Senhor. Conheces os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelas veredas, guia-me de acordo com a Tua palavra, conduza-me de acordo à Sua soberana vontade. O diabo fará de tudo para quebrar a nossa comunhão, porque ele sabe que quebrando a nossa comunhão, deixamos de ser igreja. É por isso que tinha uma canção antiga, não muito antiga, mas eu penso sempre no contexto que ela foi escrita. E ela diz assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. A prática da comunhão é diária. A prática da comunhão com Deus é diária. Satanás vai levantar inimigos da comunhão. O diabo vai fazer de tudo para minar a nossa comunhão. Porque o povo de Deus em comunhão se transforma em uma arma poderosa. Irmão, olha aqui para mim. Ninguém pode parar uma igreja que está em comunhão. Ninguém. O Império Romano não parou. Tentaram sufocar a igreja no Coliseu de Roma. Tentaram amordaçar o evangelho, mataram Jesus pensando, matando o líder, o povo vai espalhar, e o que aconteceu foi que o povo espalhou, mas espalhou de uma maneira tão poderosa, que o evangelho de Cristo Jesus, em menos de 60 anos, todos conheciam quem era o homem de Nazaré, porque aquele povo estava numa comunhão tão íntima, e a Bíblia fala que eles comungavam, que eles estavam unânimes, todos os dias no templo, na porta do templo e nas casas. Esse negócio de célula, de pequeno grupo, não é invenção nossa agora não. A igreja primitiva não tinha templos como nós temos hoje, mas eles iam para as casas, compartilhavam os seus bens, partiam pão. Isso foi uma arma poderosa que implodiu todas as forças do inferno. Impérios foram colocados de joelho. Quem diria? Pastor Zezinho, quem diria que o império sucumbiria a 12 homens cheios do poder de Deus? Quem diria? Quem diria? Ninguém imaginaria isso. A igreja unida é uma arma poderosa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a nossa comunhão é a arma mais temida por Satanás.
mais temida. Quer ver o negócio? É quando um irmão se reconcilia com outro, o diabo fica louco, perdeu mais uma vez. É quando alguém diz assim: me perdoa, porque eu errei. E o perdão vem do fundo do coração, é genuíno, é verdadeiro. É quando a igreja se une, como nós nos unimos, 160 cestas básicas levantadas num musical de Natal, e aí a gente vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor, e nós servimos a centenas de famílias por causa da nossa comunhão. Os inimigos da comunhão, eu quero falar sobre 10 inimigos da comunhão. Tem gente que já está falando assim: meu Deus, o culto hoje vai embora. 10. Será que o bispo Paulo não seguiu o conselho da irmã Ludmila? 3 pontos, 4, pode ficar tranquilo que vai ser rápido, viu? Fala assim para a pessoa que está do seu lado: nós vamos resistir até o final. Amém? Diga assim: tomara Deus que seja às 9. Meu Deus, tem gente que já está querendo ir embora mesmo. Primeiro inimigo da comunhão: a fofoca e os ciúmes. Graças a Deus, crente não fofoca, amém? Crente comenta para o outro orar. Irmãos, tem uma epístola escrita, que é a epístola de Tiago. Eu vou te dar um conselho, pequenininha. Lê ela hoje, antes de dormir. Quantos podem fazer esse compromisso com Deus aí? Diga amém. Pequenininho. E ela fala que a língua destila um veneno mortal. Mortal. Irmão, eu já caí em cada cilada por causa de fofoca de crente. Já perdemos membros da igreja por causa de fofoca de crente. Teve gente que parou de exercer ministério por causa de fofoca de crente. Eu já tive vontade de parar de pastorear por causa de crente. Estou falando de descrente não. Porque o povo do mundo que não tem entendimento, não sabe da palavra de Deus, irmão, eles vão falar. Agora, sabe o que é alarmante? É quando um homem que se diz ser cristão, quando uma mulher que se diz servir a Deus, a boca é tomada pela fofoca. Tem uma canção que nós cantávamos aqui, muito tempo atrás, no sabadão. E a fofoca cai, cai, cai. E o diabo sai. O diabo sai quando a fofoca cai. O diabo celebra quando a fofoca impera. Se você não vai resolver o problema, se você não é o responsável por ele, irmão, preserva o silêncio. Nós temos que preservar isso com a mais alta diligência. A fofoca é um veneno do diabo. E tem crente que não aguenta uma fofoca. Você quer ver? Manda um negócio assim, manda um WhatsApp para uma pessoa: tenho que te contar um negócio. A pessoa vai te ligar, conta, o que é? Alguém aqui é curioso? Sim ou não? Meu Deus. Jesus sabia que o poder da fofoca era tão grande, que ele virou para uma mulher e falou assim: olha, irmãs, me perdoem, mas foi para uma mulher que ele falou. Jesus virou e falou assim para a mulher: não conta nada para ninguém do que aconteceu com você aqui, do milagre. No texto seguinte, a palavra de Deus diz que a cidade inteira estava sabendo. Escute, não permita que a fofoca e as calúnias impeçam a comunhão. Faz um compromisso com Deus de não falar mal de ninguém. Faz um compromisso com Deus
de não caluniar ninguém. A fofoca e a calúnia minam as forças da igreja, causam divisões, minam as nossas estruturas. Nós estamos falando sobre os nossos fundamentos. A fofoca, a calúnia minam os nossos fundamentos de uma maneira tão forte que daqui a pouco a igreja é colocada ao opróbrio. Segundo inimigo, que senão não termina os 10. O orgulho e o egoísmo. O segundo inimigo da comunhão, o orgulho e o egoísmo, pode levar uma pessoa a colocar todo e tudo apenas para o seu próprio interesse. É de Deus se eu sou beneficiado. É de Deus se eu sou o único beneficiado. Mentira do diabo. Só é de Deus quando o corpo de Cristo é abençoado. Vou repetir de novo para ver se tem pelo menos um glória a Deus. Só é de Deus quando o corpo inteiro é beneficiado. Se é só você que está ganhando, se é só por causa de você, se é só para você, não é de Deus. Só é de Deus quando o corpo é abençoado. E aí nós temos aí os pregadores enfim, não vou entrar nesse tema, mas os coaches pregadores, né? Que diz que você tem que conseguir, que é você. Ei, a Bíblia não diz que é sobre você. A Bíblia diz que é sobre Jesus. É sobre o Filho de Deus. Então o orgulho e o egoísmo, sem sombra de dúvida, talvez seja a batalha mais ferrenha que nós lutamos. Porque quem não gosta de ser paparicado, quem não gosta de ser elogiado? Não está errado elogiar uma pessoa, não está errado paparicar de vez em quando o irmão em amor, mas está errado quando tudo se move por causa de uma pessoa que sou eu. Eu estava vendo aqui hoje, né, os irmãos aqui animados no pré-culto. Eu estava ali ministrando a aula para os irmãos que vão batizar, e eles estavam se movendo. Não é por causa de um homem, é por causa de Jesus. O reino de Deus é por causa de Jesus, é onde Jesus é o foco. Terceira arma poderosa do diabo para destruir a comunhão: a falta de perdão. A falta de perdão, a ausência do perdão pode criar sentimentos de amargura, ferindo a alma e também o corpo físico. Algo que pode ser prejudicial. O perdão é essencial para mantermos a comunhão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sem perdão não há comunhão. E eu poderia falar sobre o perdão hoje a noite inteirinha. Porque se tem algo que nós temos que praticar diariamente, é o perdão. O perdão não é um sentimento. Tem gente esperando sentir alguma coisa para perdoar. Deixa eu te falar um negócio, não vai acontecer desse jeito. O perdão é uma escolha. Eu escolho perdoar. Eu escolho perdoar porque eu fui perdoado. Próximo: competição e rivalidade. Graças a Deus na igreja não tem isso, amém? Amém. Não tem competição, não tem rivalidade, em nome de Jesus, amém? Amém. Não, mas dá um amém bem forte, em nome de Jesus, amém? Você veio para o culto hoje, irmão, amém? Amém? Ah, tá bom. Competição e rivalidade. Quando há uma mentalidade competitiva, a rivalidade entre os membros minam a comunhão, prejudica o corpo, envenena o corpo de Cristo. Em vez de colaborar, as pessoas passam a ser
adversários. Segura na mãozinha da pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: somos corpos assim bem alinhados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Próximo. Falta de comunicação é um grande perigo para uma boa comunhão. Se não tem boa comunicação, já ouviu falar do telefone sem fio alguém? Já viu aquilo que se comunica da maneira errada? Mesmo sendo algo bom, se comunica da maneira errada, há um perigo. Líderes, precisamos estar experimentados na boa comunicação. A má comunicação coloca em risco a boa comunhão, porque algo pode ser interpretado totalmente errado. Esses dias, recentemente, eu tive um problema com isso, de uma comunicação que não foi clara, e o irmão entendeu tudo diferente, ficou magoado, ferido. E quando eu tomei conhecimento dessa mágoa e desse sentimento por causa de uma interpretação errada, rapidamente tive que marcar uma reunião, chamar o irmão, o líder dele, e resolver o negócio. O veneno de Satanás é tão poderoso que basta colocar uma vírgula fora do lugar e você vai ver, o negócio vira um trem de... Só Jesus para ter misericórdia. Precisamos, até na correção com os irmãos, ela precisa ser em amor. Não é porque algo está correto que deve ser feito de qualquer maneira. Quando Deus nos corrige, Ele nos corrige porque nos ama. E ainda que nós recebamos uma palavra que nós não gostamos muito dela, precisamos ter um coração receptivo à palavra. A Bíblia fala sobre a semente que caiu à beira do caminho e a semente que foi pisada pelos homens. Isso fala de uma mentalidade de amargura. Tem gente que está com o coração tão amargurado que interpreta tudo negativo. Alguém conhece uma pessoa desse jeito? Você fala um negócio e ela interpreta tudo mal. Então você tem que ficar buscando as palavras. Em algum momento aqui você vai perceber que eu dou uma pausa na pregação, porque o Espírito Santo está ministrando no meu coração a palavra adequada. Porque não podemos subir aqui nesse altar e falar o que vem na cabeça, de qualquer jeito. Palavras inadequadas. Eu fico preocupado com algumas coisas e eu preciso compartilhar com vocês. O altar, a palavra do homem de Deus não pode ser palavras torpes. Tem que ter ética, tem que ter Bíblia. Pregue a palavra. Pregando a palavra, você não precisa agradar a multidão, você vai agradar a Deus. Se o povo não gostar da palavra, o problema é do povo. E quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Mas eu te pergunto,
Até quando será mesmo necessário abrir mão do santuário para ficar trazendo novidade? Novidade que não é de Deus. Nem tudo que dá certo é certo. Nós precisamos pautar o nosso conhecimento bíblico. Nós precisamos expressar quem Cristo Jesus é e ter uma boa comunicação de homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então lá no trabalho você não pode usar uns dialetos que o mundo usa. Você não pode usar uns palavrão que o mundo usa. Lá na sua casa também não pode. Nos seus relacionamentos entre os seus irmãos também não. Palavras têm poder, irmãos. E muitas vezes as palavras erradas que falamos pode trazer uma confusão de um tamanho. Próximo inimigo da comunhão: falta de compromisso. Falta de compromisso com o seu irmão. Qual é o compromisso que você tem com ele? Qual é o compromisso? Irmão, eu saí de viagem, viajei a noite toda, ministrei aula ali agora. Vocês acham que eu estou cansado? O que vocês acham? Muito! Eu vou confessar um quase pecado. Quase pecado é uma tentação. Meu telefone hoje olhou para mim, brilhou e falou assim: mandou uma mensagem para algum dos pastores para eles pregar no seu lugar hoje. Fica em casa, bobo. Vai dormir, descansar. Fala para o bispo Joaquim que ele tem uma palavra preparada para hoje. Convoca ele. Está errado? Não. Se a gente cansa, amém? Normal. Mas o Espírito Santo falou comigo algo. Você tem um compromisso com um rebanho. Irmão, sai de casa, debaixo da chuva. Vocês viram a chuva que deu? Menino de Deus. Eu estava vindo no carro, ele estava até balançando assim. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Encostei aqui, a enxurrada descendo, ministramos uma aula ali tão abençoada. E eu estou olhando para o relógio ali, já está acabando. Parece que se pudesse eu ficava aqui a noite inteira. Você precisa cumprir com suas responsabilidades, especialmente as responsabilidades do reino de Deus. Tem alguns irmãos que às vezes eu fico preocupado com alguns comportamentos. Tudo é mais importante. Tudo é mais importante do que servir o outro irmão. Gosta de ser servido. Gente, mas tem gente que gosta de ser servido. Quem gosta de ser servido aqui, diga amém. Quem gosta de servir aqui, diga amém. Amém. Tem que aprender a servir também. Mas tem gente que olha, eu preciso dizer algo para vocês. Nós precisamos, muitas vezes, rever como estamos realizando a obra de Deus, como estamos servindo a Deus, porque tudo é mais importante. Obrigado, meu querido. Aí dá uma salva de palmas para o irmão Cláudio. Pastor, hoje aqui está suando igual tampa de marmita. E os irmãos vêm servir, tá vendo? Que bênção. Estava falando sobre servir. Gesto simples. Mas as pessoas estão tão difíceis em coisas tão básicas. Básicas, gente, coisa básica. Coisa que eu aprendi na escola bíblica dominical quando eu tinha 10 anos de idade. Um povo que anda servindo a Deus, não aqui no Saraiva, graças a Deus, aqui não tem nada disso não, amém? Mas um povo fraco, ruim de cela de vez em quando.
Irmãos, antes de ministrar essa palavra, eu pedi para o Espírito Santo ministrar no meu coração. Deus, eu só quero falar o que a igreja precisa ouvir. E Deus está dizendo para você, para mim hoje, a falta de compromisso com a obra de Deus mina a comunhão dos santos. A falta de compromisso com seu irmão mina a comunhão. Como que eu falto com compromisso com meu irmão? Você empenhou uma palavra, cumpre. Você disse que ia fazer, faça. Coisas básicas que atrapalham a comunhão. Quer ver a próxima? Julgamento. Mas o povo tem hora que gosta de julgar. Aqui no Saraiva não, graças a Deus, diga amém. Isso acontece só lá em Itu. Perdão, irmãos de Itu. Julgamento. Mas a gente está falando sobre fundamentos da fé. Se a gente está falando sobre fundamentos da fé, Deus vai ministrar no coração da igreja para ter mudança. Para alinharmos o nosso pensamento com o que a palavra de Deus nos fala. O povo gosta de julgar, essa é a verdade. Mas esse papel não é do povo, é de Deus. No reino de Deus, estava ministrando a aula para os irmãos do batismo, a primeira aula, nós falamos sobre o reino de Deus. No reino de Deus, qual é o papel de Deus? A Bíblia diz que Ele julgará as nações. Deixa eu falar aqui para você. Um dia você vai comparecer diante de um trono. Sabia disso? Sabia que você vai comparecer diante do trono de Deus? Sabia que Ele vai te julgar? Você sabia disso, irmão? Sabia que isso pode acontecer mais rápido do que você imagina? Pode. A Bíblia descreve um trono branco, aonde todo joelho se dobrará, toda língua tem que confessar. Não é papel da igreja julgar ninguém. Quem vai julgar é Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é Ele quem nos salva. Ei, deixa eu te falar um negócio aqui, lembra disso aqui em nome de Jesus de Nazaré. Eu não morri na cruz do Calvário por você. O seu líder não morreu, seu pai não morreu, sua mãe não morreu. Quem morreu para te salvar foi Jesus. A adoração deve ser somente para Ele, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Se eu não tenho que julgar, quem salva é Jesus, quem convence o homem do pecado e do juízo de Deus é o Espírito Santo. O que é que eu tenho que fazer? Amar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó: o meu papel não é julgar. Quem te julga é Deus. Quem te salva é Jesus. Quem te convence é o Espírito Santo, mas quem te ama sou eu. Amém ou não amém? Amém. Você pode dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado, falar para ela: facilita o meu amor por você. Tem hora que está difícil, doído. Tem horas que a vontade que dá não é de amar, é de matar. Isso não acontece aqui, né, irmãos? Graças a Deus. Vamos lá, terminando, diga amém. Falha na resolução de conflitos mina a comunhão. Conflitos inevitavelmente surgem, mas a falha na solução dele mina a comunhão. Um tempo atrás, uma pessoa me procurou
Estou saindo da igreja. O que aconteceu? Fulano falou um negócio de mim. E eu perguntei: é verdade? É verdade o que falaram de você? E o irmão ficou num silêncio de 30 segundos mortais, porque eu acho que ele esperava outra coisa. Fulano falou algo de mim. E eu falei: não, irmão, não preocupa com isso não, isso é assim mesmo. Eu não fiz isso. A pergunta foi: é verdade? O que falaram de você é verdade? Ele olhou para mim surpreso com a minha fala e disse: não, é mentira. E eu disse para ele: então o problema está resolvido. Ok? É mentira? É. Ok. Estava passando perto de mim um diácono. Eu falei: diácono, chama fulano para mim. Fulano veio. Irmão, fulano aqui está falando que você, Beltrano, falou isso dele. E é mentira. Ah, mas foi Beltrano que me disse. Eu falei: misericórdia. Manda chamar o Beltrano. Aí vem a Beltrana. Irmãos, pastor tem que enfrentar cada um que eu vou te falar, viu? Se eu contasse o motivo, vocês não iam nem acreditar. Beltrana, você falou para o fulano, que falou do ciclano, e agora não sei nem, não tem nem outro nome da pessoa que ia embora da igreja. O que está acontecendo? Não, mas eu não disse isso não. Eu disse foi isso. Ah, então eu entendi errado. E eu querendo enforcar todo mundo assim, eu falei: Senhor. Irmãos, cuidado. Uma coisa tão insignificante. O problema não adianta você empurrar ele para debaixo do tapete. Ele cresce, vira um monstro, incendeia, e não é o fogo do Espírito Santo. A falta de resolução de conflitos mina a nossa comunhão. Vem aqui, ó, deixa eu te passar um negócio aqui bem tranquilo para resolver conflitos. Se há alguém falando alguma coisa sobre você, a primeira pergunta que você tem que fazer é verdade? Porque se é verdade, você precisa mudar o comportamento. Segunda coisa, se é mentira, você precisa conversar com essa pessoa em amor, demonstrando que você é maduro na fé, demonstrando que você é madura na fé. Amém, irmãos? Sem colocar nessa conversa o julgamento. Amém, irmãos? Sem colocar nessa conversa o Senhor de todas as coisas e o centro do universo, com humildade e amor. Amém, irmãos? Porque deixa eu te dar uma boa notícia: vai todo mundo junto para o céu, e você vai ter que conviver com esse irmão a eternidade. Amém, irmãos? Então imagina só se lá no céu esse irmão que você foi tão aprimorado aqui na terra, que você teve conflito, e aí você vai morar no céu, e Jesus Cristo prepara uma casa para você morar junto com Ele. Eita glória! Ainda bem que lá no céu nós teremos um corpo transformado, uma mentalidade transformada, não vai ter esse tipo de pensamento que nós temos aqui. Mas deixa eu te ensinar uma coisa: Deus muitas vezes permite conflitos acontecerem para que eu e você sejamos experimentados em algumas coisas. Vamos lá, a primeira delas, humildade. Segunda delas, reconhecimento de quem somos. Porque às vezes já chegaram e falaram coisas sobre mim, e eu parei para observar se aquilo era verdade, e tinha um pouco de fundo de verdade. Então eu tinha que mudar o meu comportamento.
se eu não mudo o meu comportamento, se eu não sou aprimorado no Espírito Santo, se eu não deixo Deus me moldar, eu não cresço. É por isso que tem gente que não cresce, entra ano e sai ano, está com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, enfrentando os mesmos demônios, enfrentando as mesmas situações, porque é menino, é criança, e Deus não quer que você continue sendo um menino na fé. Deus quer que você se torne um homem na fé. Deus não quer que você se torne uma criancinha na fé, uma menininha na fé. Deus quer que você cresça em fé e se torne uma mulher de Deus. É por isso que nós temos que aprimorar a nossa comunhão, nós temos que andar em comunhão, nós temos que ser unânimes em tudo que fazemos, porque a graça de Deus é revelada através da comunhão do corpo de Cristo. Quando temos a comunhão do corpo de Cristo, somos imparáveis. Um homem que tem comunhão com Deus, que tem comunhão com o corpo de Cristo, um homem, uma mulher que está no centro da vontade de Deus, ninguém pode detê-lo. A Bíblia diz que tudo que ele coloca a mão, prosperará. A palavra de Deus fala que aonde pisar a planta do seu pé, a bênção de Deus chegará. Então, meu irmão, tome posse para a sua vida hoje. Destrua esses inimigos da fé, destrua esses inimigos da comunhão e edifique para a glória de Deus a comunhão com Cristo, a comunhão com seus irmãos e a comunhão com você mesmo. E para edificar isso, a primeira coisa que você precisa, orientação de Deus, reconhecimento do Espírito Santo, reconhecer que você precisa, reconhecer que de você mesmo você não consegue sozinho. Segunda coisa, você precisa ter força para encarar os momentos de adversidade. Momentos de adversidade vão chegar, você vai ser experimentado. Deus vai te colocar em alguns lugares para que você seja experimentado. Deus vai te colocar em alguns relacionamentos de pessoas que aparentemente não gostam muito de você, não. E aí você vai ser aprimorado. E aí você se torna um verdadeiro cristão. Aí você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nesses momentos de adversidade, a palavra de Deus está dizendo para você: não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te segurarei pela sua mão e te conduzirei os seus caminhos. Isso vai gerar em nós transformação pessoal. O velho homem vai morrer. Eu falei dos inimigos e agora eu estou falando do remédio. Transformação pessoal. A comunhão com Deus tem o poder de transformar a sua vida. Então quem era muito sanguíneo agora já está mais tranquilo. Quem era muito iracundo, raiva, batia, explodia, agora calma. Você vai focar agora esses sentimentos que Deus te deu no lugar correto. E ninguém vai conseguir parar um homem de Deus que foi transformado, uma mulher de Deus que foi transformada. A palavra de Deus diz assim, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18: e todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, sendo transformados de glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Transformados, todos nós, com a face descoberta, somos transformados completamente de glória em glória. E para vencer esses obstáculos dos inimigos da comunhão, precisamos ser experimentados no amor e na aceitação incondicional dos nossos irmãos. Incondicional. E a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39 diz: porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Cristo Jesus nosso Senhor. Para acessar essa promessa tem que amar incondicionalmente os nossos irmãos.
Para experimentar isso aqui que a palavra de Deus está dizendo, vai ter que exercer muito amor. O amor que vem de Deus, o amor que transforma, o amor que implode todas as armas do diabo. Nós somos reconhecidos como discípulos de Cristo Jesus, não é pelos nossos prédios, não é pela nossa canção, não é pela nossa pregação, mas é pelo nosso amor. Se você é discípulo de Jesus, temos que aprender a amar uns aos outros. Dê um propósito para a sua vida. Alguém que tem propósito não fica preocupado com a vida dos outros, não fica tendo tempo para comentar da vida alheia. Significado, propósito. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz assim: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para você. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem um propósito na sua vida. Se preocupe com Ele. Foque no propósito que Deus tem para você. Foque, coloque o seu foco no propósito que Deus tem para a sua vida. E ajude outras pessoas, escuta aqui, ó, a encontrar o propósito da vida delas. Sétimo, eu já estou no remédio, viu, irmão? Terminando, diga amém. Alegria do Espírito Santo. Peça a alegria do Espírito Santo. João no capítulo 15, verso 11 diz assim: eu lhes disse estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Está triste? Amargurado? Ressentido? Tem dia que a gente levanta triste. Acontece isso com você? Acontece, comigo acontece. Não sei, acontece com alguém isso aí? Tem dia que você levanta triste, o coração está triste. Vou te dar um remédio para isso aí, ó. Vai de frente do espelho, fala assim, ó: por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus. Olha para o espelho e fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha para o espelho e fala assim, ó: Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Profetiza no vale das tristezas da sua alma. Sabe o que vai acontecer? Eu já fiz isso. Uma presença do Espírito Santo tão gloriosa vai invadir o lugar, mandando embora toda a tristeza, dando espaço para uma fé inabalável. As pessoas vão olhar para você e falar assim: mas o que aconteceu com ele não era para ele estar feliz. E vai se cumprir um texto bíblico que diz assim: das nações de longe ouvimos falar da alegria desse povo, porque o Senhor tem feito grandes coisas por eles.